Bom, Tainara, pode começar? Opa, já estamos online então. Pessoal, então, ó, boa tarde aí a todo mundo. Estamos aí no nosso programa de bioenergia, né? Recebendo agora o amigo Bruno. Tivemos uma longa conversa recentemente, aprendi um bocado com o Bruno. E eu disse, rapaz, você tem que falar isso que você me falou aqui no programa da bioenergia, considerando a importância, né, que os óleos têm. E Bruno participou de programas como Pinhão Manso, de biodiesel. Ele vai falar isso para a gente, mas, Bruno, antes, né, já você aí, já no seu início, eu queria que você se apresentasse direito, contando sua trajetória, porque eu sempre digo o seguinte, rapaz, esse programa, muitos estudantes e tal, então a gente tem que ver como é que os caras, né, chegam a ser os Bruno Laviola, os caras que estão fazendo a diferença. Então, Bruno, te agradeço demais, a vinda é fantástico, essa parceria aí de novo, né? Rapaz, no fundo é tudo energia, e sendo tudo energia, as coisas estão vivendo uma conversão incrível. Eu estou agora, para você ter uma ideia, eu estou agora, o pessoal me convidou para o comitê organizador do Oil and Gas no Rio de Janeiro, fiquei extremamente feliz, honrado, e pensando o seguinte, olha o nível de convergência, né, que as coisas estão tendo. No caso específico do óleo, a gente sempre falou em biodiesel, mas agora o que a gente vê mesmo são as refinarias de petróleo entrando firme nisso aí, né? Já temos no Brasil 3 casos e virão muitos outros. O mundo já está produzindo a partir de refa, né? Que depende do óleo. Então, amigo Bruno, muito obrigado pela sua presença. Manda bala, você está em casa, a sala é sua. Gonçalo, primeiramente eu queria agradecer o convite, é uma satisfação muito grande estar podendo participar desse seminário, né, referente ao curso aí de pós-graduação em bioenergia. A gente sempre recebe boas referências, né, sobre o curso, a gente está sempre acompanhando nas redes sociais e sempre há discussões bastante interessantes, né, e para mim aqui é uma satisfação muito grande, né, ter recebido o convite e por estar aqui hoje e ter essa oportunidade de bater um papo, né, sobre oleaginosas, biocombustíveis, e trazer um pouco aí do que a gente vem desenvolvendo e um pouco da nossa visão também. Bom, me apresentando, meu nome é Bruno Laviola, eu sou engenheiro agrônomo, formado no Espírito Santo. Do Espírito Santo eu fui para Viçosa, onde eu fiz o mestrado e o doutorado em fitotecnia, né, em produção vegetal. E, ao final do curso de doutorado, né, veio um concurso da Embrapa, no qual eu prestei, e fui convidado para, então, recém-criada Embrapa Agroenergia, né? Hoje eu sou aqui, eu brinco que eu sou o pesquisador mais antigo aqui da unidade, né? Nós tínhamos 2 pesquisadores, um que chegou um pouco antes, mas ele saiu para a iniciativa privada e atualmente eu sou pesquisador com mais tempo de casa aqui na Embrapa Agroenergia, né? Isso foi uma unidade formada do zero, né? Estou criada e formada do zero. Na época do então ministro Roberto Rodrigues, né? Nós tínhamos um Plano Nacional de Agroenergia, e nesse Plano Nacional de Agroenergia estava previsto a criação da Embrapa Agroenergia. E desde a minha contratação, iniciei pesquisas na linha da diversificação e desenvolvimento de oleaginosas alternativas, com foco, na época, principalmente no programa de biodiesel, né? Quando eu fui contratado, em 2007, havia uma demanda muito grande no entorno do pinhão manso, né? E o pinhão manso, o mundo inteiro falava assim, em pinhão manso, e pouco se tinha em termos de informação, né? E a Embrapa, na época, ela se posicionou, olha, existem muitas informações, pouca informação científica, né? Nós não reconhecemos que hoje não tem um sistema de produção para o pinhão manso, mas nós podemos desenvolver, podemos domesticar a cultura, fazendo um melhoramento genético, desenvolvendo um sistema de produção, isso a gente pode fazer. Então, eu fiquei à frente de um projeto que, na época, era um projeto, inclusive, financiado pela FINEP, de R$ 7 milhões, com 85 pesquisadores, mais de 20 instituições de pesquisas no Brasil, para desenvolver pesquisas com o pinhão manso. E, na sequência, veio a macaúba também,
como outra alternativa também para a produção de biodiesel, e mais recentemente, por volta de 2016, nós iniciamos pesquisas buscando a tropicalização da canola, que é a terceira oleaginosa mais produzida no mundo, e que há um potencial muito grande para se produzir no Brasil, principalmente aproveitando a safrinha, Ou seja, dá para o Brasil ser o maior produtor mundial de canola sem ter que aumentar 1 hectare na agricultura hoje, só aproveitando o que já está sendo cultivado. E mais recente, há 2 anos, eu também estou aqui à frente da chefia de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Agroenergia, com o convite do nosso chefe-geral, Alexandre Alonso. Então, tenho comandado também aqui todo o programa de pesquisa da unidade, que tem uma vertente voltada ao desenvolvimento de biocombustíveis e uma outra vertente voltada à agregação de valor às biomassas, principalmente para a produção de insumos, bioprodutos. Então, Gonçalo, de uma forma bastante resumida e rápida, eu falei um pouquinho da nossa trajetória aqui na Embrapa Agroenergia, e, mais uma vez, é um prazer gigantesco estar aqui tendo essa oportunidade de estar conversando, batendo papo sobre todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo para diversificar as oleaginosas no Brasil. Excelente, Bruno, excelente. Eu conversei também recentemente com os colegas da Embrapa Algodão, o Live e o chefe que eu quero eles junto da gente também, rapaz, no Agave, e o Agave a gente está fazendo uma coisa parecida, com o que você trabalhou, mais excelente. Muito obrigado, Bruno. Bom, então eu vou dar início aqui à apresentação. Deixa eu compartilhar a tela. Vocês estão vendo a tela? Sim, né? Ok. Bom, a tela está do lado, então eu vou olhar um pouquinho para o lado aqui. Deixa eu mudar a posição da câmera aqui, se você consigo. Não vou conseguir, porque não está dando comprimento aqui. Mas eu vou estar falando, olhando para o lado aqui, em função de onde está a tela. Então, vamos falar um pouquinho do papel da diversificação de oleaginosas na produção de biocombustíveis no Brasil. E na apresentação, deixa eu saber como isso mudou. E na apresentação, vamos dar um foco, primeiramente, falar sobre o potencial do Brasil para a produção de oleaginosas. Nós temos um país de clima tropical, com uma área enorme, e podemos crescer muito ainda a agricultura de energia, sem que a agricultura de alimento e energia venha a competir uma com a outra, e de forma sinérgica. E isso o Brasil coloca o Brasil numa posição bastante privilegiada no mundo como um todo. Vamos falar das demandas hoje de óleos vegetais e a questão dos biocombustíveis, e no final a gente fala um pouco mais sobre oferta e diversificação de matérias-primas oleaginosas. Bom, então, inicialmente, falando sobre o potencial do Brasil para a produção de oleaginosas, eu sempre gosto de mostrar esse slide, no qual a gente considera o Brasil aí pode ser considerado um dos países mais privilegiados no mundo em termos de vocação agrícola. A gente observa que boa parte dos países que estão na posição tropical no mundo, grande parte da área é área de deserto, área não agricultável, e no Brasil nós temos aí uma condição totalmente diferente. Nós temos luz, nós temos temperatura, de modo geral, adequada ao crescimento das plantas o ano inteiro, de norte a sul no país. Nós temos uma das maiores reservas de água doce do mundo. Nós temos terras, nós somos um dos únicos países que ainda há área de expansão para a agricultura, sem a necessidade de expandir a agricultura para áreas de reserva. Então, isso nos coloca numa posição bastante privilegiada, e às vezes o pessoal lá fora tem uma dificuldade tremenda de entender como que o Brasil ele ainda pode expandir a agricultura sem danificar o meio ambiente de forma sustentável. Temos aí uma das maiores biodiversidades do mundo também, o que nos coloca numa posição que podemos aí explorar diversas biomassas,
na lógica da bioeconomia, biorefinaria, né, agregando valor, gerando renda, né? Então, no Brasil, a gente tem todo esse privilégio que nos coloca nessa posição que temos hoje em relação a diversos países no mundo. Hoje, a agricultura brasileira ela passa por uma fase de intensificação, mas essa intensificação de forma sustentável, né, com diversas tecnologias que nos permitem hoje produzir mais por unidade de área. O próprio sistema de plantio direto no passado, fixação biológica de nitrogênio, hoje os bioinsumos que têm economizado e diminuído bastante a aplicação de defensivos que têm impacto ambiental. Vem a agricultura de precisão e digital, produção de segunda e terceira safra. Isso é outra coisa que, às vezes, em muitos outros países não se compreende. Aqui nós temos 1, 2, 3 safras ao ano, né? Em muitos países estão lá 6 meses com solo debaixo de gelo. E o mais interessante, né? Alguns estudos têm mostrado que, ao ter 1, 2 safras, ao invés de ter uma safra e deixar o solo em pousio, nós conservamos ainda mais carbono, né, no sistema, o que nos coloca numa produção ainda mais sustentável, né, e junto com essa questão da vertente de intensificar a agricultura brasileira, né, o que é muito interessante. E aí temos a integração lavoura, pecuária, floresta, muitos solos que há pouco tempo eram solos improdutivos, às vezes solos arenosos, trabalhando esses solos na lógica da integração lavoura, pecuária, floresta, tem tornado solos como estes solos produtivos e permitindo aí altas produtividades, né? Transformando o solo por meio de práticas agrícolas sustentáveis, né? E nem à toa, né, que o Brasil, nesses 49 anos, né, aumentou em 700% a produção de grãos e aumentou a área plantada em menos de 200%. Né? Isso aí né, Gonçalo, é fantástico, né? E é uma marca aí que a agricultura brasileira nos coloca aí como referência mundial em termos de agricultura tropical no mundo. Eu mesmo visitei ano passado, Gonçalo, a Austrália, né? Em que você cultiva um pequeno parte do território e eles têm lá 500 milímetros de chuva por ano, não tem água para irrigação, uma pequena parte do território é cultivado, né, só pode se fazer apenas uma safra, né, e aqui no Brasil a gente tem todas essas oportunidades que nos fazem aí, esse país incrível, né, que somos, e essa potência agrícola que em breve, né, todo mundo fala no Brasil, em breve vai estar alimentando o mundo, e não é uma falácia, né, isso aí é uma realidade que mais cedo ou mais tarde ela vai estar sendo posta à frente, né. E aí a gente coloca, né, a questão, né, como suprir de forma sustentável a demanda nacional e mundial por óleos, proteínas, para alimentação, bioenergia e bioprodutos, né. Podemos também puxar isso aqui também para a produção, né, de açúcar, também de etanol, e aí destaca esse trabalho fantástico que está sendo feito aí com a agave no Nordeste, pode trazer uma riqueza, uma fonte de renda para uma região que carece de oportunidades, né? E aí a gente coloca que é possível, né, o Brasil aumentar ainda muito mais a produção sem a necessidade de avançar para áreas de florestas, áreas de reserva, né? Isso apenas trabalhando melhor essa intensificação e a sustentabilidade, né? Aproveitando melhor as nossas áreas de pastagem degradadas, e no Brasil o pasto ele ainda é muito pouco utilizado como se fosse uma lavoura, ele é utilizado às vezes de forma extrativista, e se pode aumentar a produção de carne, leite, diminuindo a área utilizada e aproveitando boa parte dessa área para a agricultura, né, produção de alimento, energia, fibras, né. O cultivo de inverno de safrinha, né, que é a segunda safra. Algumas regiões no Brasil são irrigadas, e o Brasil hoje irriga apenas menos de 10% da área agricultável, então ainda tem uma capacidade muito grande de ampliar a área de irrigação, e nessas áreas tem se produzido aí, segundo 2 safras, 3 safras, com altíssima produtividade.
a integração lavoura-pecuária-floresta, como eu coloquei, e aproveitamento dos cultivos perenes, né, para muitas áreas que não é possível se produzir grãos, nós podemos lançar das culturas perenes, como a palma de óleo, a própria macaúba, né? Ou seja, é possível, né, combinando, né, e aproveitando, né, essas facilidades, essas características do Brasil, aumentar bastante a produção ainda de óleo, né, para dar suporte, né, à produção de biocombustível, seja o biodiesel, diesel verde, SAF, né, para o próprio país, assim como o Brasil podendo suprir outros países em termos de demanda de óleo, né? Então, tem todas essas oportunidades. E falando um pouco agora dos óleos vegetais e biocombustíveis, como é que está essa questão, né, de produção mundial, demanda mundial, quais são as matérias-primas oleaginosas que são produzidas no mundo? Bom, é fato que o consumo e a demanda mundial por óleos vegetais, ela vem aumentando ao longo do tempo, né? A gente pode observar aqui a figura mostrando a produção mundial de óleos vegetais, como ela vem crescendo, né? E o consumo de óleo também vem crescendo, né? Aqui até o ano de 2021, 2022. Mas a tendência, né, e como a gente vai mostrar a partir desse slide, é que a gente tem um crescimento mais acentuado em termos de demanda para óleos vegetais. E aí, de tudo que eu disse até agora em termos de potencial para a agricultura, a gente verifica isso como uma grande oportunidade para o Brasil, uma oportunidade que nós temos que aproveitar, né? Principalmente nesse território, né? Esse Brasil com dimensões continentais, com regiões com diferentes características de clima, solo, o que se propicia a produção de diferentes oleaginosos, diferentes espécies, né, para poder suprir a indústria em diferentes regiões, né? No mundo, só para que vocês tenham uma ideia, né, a oleaginosa mais produzida é a palma de óleo, em segundo nós temos a soja, em terceiro nós temos a canola, na sequência, em termos de óleo disponível para a produção de biocombustíveis, óleo de fritura, gordura animal, entre outros, né? Isso que é utilizado hoje na produção de biodiesel em nível mundial, né? Mas que reflete também a disponibilidade de óleo que se tem hoje tanto para o mercado alimentício também. Bom, e como eu comentei, a tendência é que se tenha nos próximos anos um salto em termos de demanda, né, de óleo vegetal para a produção de biocombustíveis. E aí a gente traz algumas notícias, né, essa como que saiu por esses dias, né, o Brasil deve aumentar em 15% a demanda de biodiesel somente em 2023, devido ao aumento de mistura, né? Trades aceleram projetos de diesel verde nos Estados Unidos, e aí até eu coloco aqui uma dessas notícias que eu achei bem interessante, de 2021, mas que ela coloca o seguinte: diesel verde, projetos anunciados nos Estados Unidos já somam 19,3 bilhões de litros. E aí, o que significa esses 19,3 bilhões de litros? Eu fiz aqui ao lado um cálculo apenas, a gente brinca, né, um cálculo de padeiro, só para a gente ter uma ideia, né, numa relação de 1 para 1, se a gente fosse converter isso, 19,3 bilhões de litros, em produção de soja, pensando em área de soja, considerando aí uma relação de 1 para 1, né, a gente sabe que não é, mas só para efeitos de cálculo, e considerando 600 litros por hectare de produtividade de óleo para soja, isso representaria 32 milhões novos hectares plantados de soja. E aí, para vocês terem uma ideia, o Brasil cultivou, o ano passado, aqui está 41, mas no ano passado, 42 milhões de hectares de soja. Os Estados Unidos cultiva em torno aí de 34, 36 milhões de hectares de soja. Ou seja, para que se confirme o que já está anunciado nos Estados Unidos, em teoria, né, o país teria que duplicar a área plantada de soja apenas para poder atender a essa demanda nova, né? E eu vejo aqui que, assim, considerando as áreas de expansão que se tem nos Estados Unidos hoje para se ampliar a produção de soja e outras oleaginosas, que é bastante reduzido, e eu vejo nisso aqui uma grande oportunidade para o Brasil, que pode diversificar a produção de oleaginosas, aumentar a oferta,
para atender o mercado nacional e também o mercado internacional. Então, aqui vocês podem ver em termos de ordem de grandeza, né? Aqui apenas para poder enfatizar, né, o CNPE, esse ano, né, publicou, né, a resolução de número 3, né, que regulamenta um novo cronograma de mistura de biodiesel no diesel. Então, nesse ano, a mistura que tinha sido reduzida a 10%, ela retornou a 12% nesse ano, e seguirá aumentando 1% ao ano até 2026, quando nós teremos 15% de biodiesel no diesel, o que vai gerar aí uma demanda adicional de óleo para a produção de biodiesel, né? E é claro que o Brasil, por ser o maior produtor mundial de soja, olhando o número absoluto, né, aparentemente nós temos soja suficiente para atender essa demanda, né? Só que tem um detalhe: 65% da nossa produção de soja, né, varia de 60% até 70%, dessa soja ela é exportada em grãos para mercados muito bem definidos, e mais ou menos 80% dessa soja em grãos ela é destinada à China, que tem interesse na compra do grão de soja, né? Então, hoje, que é processado no Brasil é mais ou menos 35% da produção de soja, né? E aí, aumentando para 15%, nós precisaremos de outras oleaginosas com produção em escala para poder atender, né, essas novas demandas, né? E aí é importante enfatizar isso aqui, porque a gente reforça, né, a importância de diversificar as fontes de oleaginosas usadas na produção de biodiesel, né? Isso aqui de biodiesel, ainda nós temos que considerar aí o diesel verde, HVO, os biocombustíveis sustentáveis de aviação, né? Ou seja, outros que estão por vir e que irão demandar óleo. E aqui também trouxe uma novidade, né, em que essa resolução ela tem uma meta específica voltada ao programa do selo combustível social para a região norte, nordeste e semiárido, né, o qual define metas para aumentar a aquisição de matéria-prima da agricultura familiar que está na região norte, nordeste e outras regiões semiáridas do Brasil, né, com um cronograma para 10% em 2024, que é factível, mas já vem para 15% em 2025 e 20% da matéria-prima para 2026, né? O que nos gera aqui um desafio, mas também uma oportunidade de geração de renda e desenvolvimento no Nordeste brasileiro e região Norte, né, e região semiárida do Brasil. E hoje, né, em termos quantitativos, apenas para trazer para vocês, né, em função da redução, né, e da estabilização da mistura de biodiesel no diesel ter ficado em 10%, né, o Brasil vem, né, nesses últimos anos, produzindo aí em torno de 6,4 bilhões de litros, né, chegou em 2021 6,7, reduziu para 6,2 em 2022, né, com redução da mistura de biodiesel no diesel, mas a tendência, né, com esse novo cronograma, é que a gente, nos próximos anos, né, principalmente com a mistura de 15% no biodiesel no diesel, a gente venha superar a produção e consumo de 10 bilhões de litros de biodiesel no Brasil, né? Isso sem considerar também oportunidades que se tem também de exportar biodiesel, que eu acho que é uma outra vertente que o Brasil, em breve, também poderá estar buscando, né, trabalhando, não só biodiesel, mas também outros biocombustíveis, né, como o diesel verde aí, e o SAF. Bom, dito isso, né, mostrando aqui o potencial do Brasil, né, e essa demanda crescente para óleos vegetais, que deve crescer de forma mais abrupta nesses próximos anos, é importante, então, nós discutirmos o que nós temos de oportunidade, o que nós temos de disponibilidade, de oferta, e o que a gente tem que fazer para que a gente possa aproveitar essas oportunidades que estão por vir relacionadas à produção de biocombustíveis. Gonçalo, eu estou apresentando, eu não sei se o pessoal geralmente faz perguntas ao longo da apresentação, se o pessoal prefere fazer ao final. Tá? No final, normalmente é no final, Bruno. Agora final, o pessoal, né? aí fica à vontade. Se quiser, se você não tiver nada contra, quiser te interromper, ou
perguntar alguma coisa no caminho. Eu queria só fazer um comentário, já que você Abriu. permitiu. Rapaz, a região sul, principalmente o Rio Grande do Sul, ainda é o maior fornecedor de biodiesel no Brasil? Eu vi aí Geralmente fica, Gonçalo, quando você pega centro-oeste, sul, aí varia de ano a ano, mas é quase que cada um corresponde a aproximadamente quase 40%, alguma coisa assim. É mais ou menos empata. Mas, geralmente, a última vez que eu olhei, a região sul ela estava um pouco à frente da região centro-oeste, mas às vezes fica bem próximo, bem próximo. E eu vejo, como você acaba de falar, é uma oportunidade gigantesca para o Nordeste. Mas vamos deixar isso para o fim, que aí eu quero explorar alguns pontos. Vamos lá. Sem dúvida. Bom, então vamos falar aqui sobre as oleaginosas, né, e oferta, diversificação. Né? E aí, ao falar de oleaginosa, é importante a gente trazer esse gráfico, né, essa figura, né, que mostra hoje a composição de matérias-primas utilizadas na produção de biodiesel. Mas é interessante que, embora eu tenha entrado ontem no site aqui da ANP, que eles têm um painel dinâmico que dá para poder ir tirando aqui, né, fazendo cortes de época, região, né, dá para poder ficar brincando com esses dados. Se eu tivesse tirado esse painel lá para 2015, se eu tivesse tirado esse painel lá para 2013, se eu tivesse tirado esse painel 2018, ele mais ou menos estaria próximo do que a gente está vendo aqui, né? Ou seja, a soja, com mais ou menos aí 60%, 70%, 75% da matéria-prima utilizada na produção de biodiesel, né? O sebo bovino, ele vem na sequência, né, como a segunda matéria-prima, e aí você tem outras matérias-primas que variam, né, em 1%, 0,5%, 0, alguma coisa, né, e incluindo aí as gorduras, né, de frango, porco, algodão, a própria canola, óleo de fritura, o óleo de milho que apareceu depois do etanol de milho, né, no processo extrai aí uma quantidade de óleo, né, embora o milho tenha uma porcentagem bem pequena de óleo, mas no processo de produção do etanol pode-se extrair o óleo e esse óleo pode ser utilizado na produção de biodiesel, e isso ocorre de forma mais significativa nos Estados Unidos, né, em que o etanol é produzido do milho, então você tem aí como óleo residual, né, desse processo uma quantidade suficiente para a produção de biodiesel, né? Mas aí você tem vários, né, óleos, mas a composição em si, principalmente, né, a principal matéria-prima é soja, né? E para poder entender um pouco por que embora a gente fale de diversificação de matérias-primas desde 2005, quando o programa de biodiesel foi criado, né, e para a gente entender um pouco mais por que isso se mantém ao longo do tempo e o que é preciso fazer para se alterar um pouco mais essa composição de diversificação de matérias-primas, é importante a gente falar de alguns fatores aqui. E eu gosto muito de trazer essa figura porque ela é bem interessante e ela explica bem o que é importante, né, no caso de uma matéria-prima, né, o que é significativo, né, para que uma oleaginosa ela possa ser aí uma fonte de matéria-prima, né, em quantidade suficiente, né, para poder atender a produção de um biocombustível, né? E aí eu coloco três critérios, três fatores aqui. O primeiro, que eu vou colocar aqui, é tecnologia de produção, né? E na época, por exemplo, do peão manso, né, que se começou a plantar peão manso no Brasil, chegamos a 50 mil hectares de peão manso mapeado pela Conab, e os agricultores plantaram peão manso sem ainda ter o sistema de produção, sem ter a cultivar, e por não ter essas informações e não ter esse avanço nessa maturidade tecnológica, né, boa parte dos plantios deu errado, né? Então, assim, o primeiro fator, né, qualquer oleaginosa que a gente venha a trabalhar para a produção de biocombustíveis, a gente tem que ter domínio tecnológico, sistema de produção, cultivar, recomendação de adubação, conhecimento das pragas, da doença, dos espaçamentos, ou seja, a parte de colheita, do processamento. Então, todas essas informações, elas são importantes. E desde 2005, né, tem algo que avançou bastante, é o domínio tecnológico das oleaginosas que podem ser utilizadas para a produção de biodiesel, né?
E às vezes, eu participo da Câmara Setorial lá da cadeia produtiva de oleaginosa e biodiesel no MAPA, e às vezes, há pouco tempo, né, o Donizete brincou, né? Bruno, mas por que não alterou? Você sempre mostra aí oleaginosas para curto, médio e longo prazo. Esse slide vem mostrando ele desde 2010, por que ele não mudou e tal. Aí eu falo, olha, Donizete, no que tange, né, a nossa responsabilidade como Embrapa e outras instituições de pesquisa, nós fizemos a nossa parte. Para muitas oleaginosas que não tinham conhecimento, tecnologia, hoje nós temos, né? E o que falta? O que falta é justamente esse segundo fator aqui, que é a escala de produção. Ou seja, precisa produzir as oleaginosas em uma quantidade suficiente para poder atender a demanda de biocombustível. E aí, quando fala-se em produzir oleaginosa em quantidade suficiente, não adianta 50 mil hectares, não adianta 100 mil hectares. Nós estamos falando aqui na ordem de 1 milhão ou milhões de hectares, porque para biocombustível precisa de uma quantidade muito grande de óleo, né? E aí, aqui está o principal fator pelo qual a soja ela se mantém como a principal oleaginosa. Né? Só para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza, vou mostrar esses dados no slide seguinte aqui, mas já adiantando, você tem no Brasil, né, na última safra, se cultivou 42 milhões de hectares de soja. A outra oleaginosa, que foi mais cultivada, podemos colocar aí o algodão, né, o caroço algodão, que está com mais ou menos 1,4 milhões. Olha a diferença, né, de 42 milhões para 1,4 milhões. Né? E aí, se você não tivesse a soja hoje no Brasil, talvez a gente estaria preso ao B1, né? Ou seja, não teria produção de óleo suficiente para avançar além de 1% de biodiesel no diesel. Né? E aí, para que haja, né, já respondendo um pouco, né, do que é preciso avançar, para que haja, né, avanço na diversificação de oleaginosas, nós temos que trabalhar a escala de produção, ou seja, a oferta, né, a quantidade produzida das oleaginosas no Brasil, para que seja uma fonte significativa de matéria-prima para a produção de biocombustível, para biodiesel, diesel verde, para SAF, né? Todos esses biocombustíveis. O outro fator aqui é a logística e distribuição, e aqui eu não vejo nem como um fator mais de desafio, e talvez para o Brasil seja até um fator de oportunidade, porque a gente tem aí diferentes regiões, com diferentes características climáticas e com uma biodiversidade muito grande. Então, a gente pode produzir em cada região oleaginosas diferentes para poder atender a demanda, né, da indústria de biocombustíveis e também a indústria de alimentos. Né? Então, essa parte de logística, embora a soja se tenha no Brasil todo, né, e por isso que se produz biodiesel no Brasil todo, hoje você tem soja na região sul, centro-oeste, sudeste, né, a região nordeste, principalmente a região Mato Piba, né, em algumas regiões também da região norte, regiões já estão antropizadas há mais tempo. E, então, assim, embora se tenha soja praticamente no Brasil todo, aqui há oportunidade de se trabalhar oleaginosas locais, né, para que possam produzir biocombustível. E um outro fator que é importante é o preço da matéria-prima, ou seja, o valor da matéria-prima no mercado. Né? E aí eu coloco como exemplo aqui porque um dos fatores pelo qual a mamona não deu muito certo para a produção de biodiesel. Né? E aí, no caso específico da mamona, é claro que na mamona a escala de produção é pequena, mas mesmo que nós, na época, tivéssemos escala de produção para a mamona favorável, ainda assim a mamona, naquele momento, não seria utilizada para a produção de biodiesel. Por quê? Porque na época, eu lembro muito bem dos números, né, o óleo de soja, uma tonelada do óleo de soja estava em torno de R$2.000, né, e uma tonelada do óleo de mamona era comercializado a R$6.000 no mercado internacional. Né? Ou seja, então, assim, para produzir biocombustível, a gente precisa de uma matéria-prima que tenha ali um preço de mercado compatível, né, ao preço do combustível análogo, no caso aqui do biodiesel. Né? Então, é outro fator que tem que se analisar. Por exemplo, o óleo de girassol. É um óleo também que tem um mercado, né, um valor um pouco mais valorizado, o óleo de amendoim, né, o óleo de cártamo. Então, tem várias oleaginosas que podem seguir outros mercados mais valorizados.
e aí você tem algumas oleaginosas que têm um preço de óleo mais adequado para o mercado, né? O próprio óleo, hoje o óleo, a última vez que eu olhei os preços do óleo, o óleo mais barato em termos de, né, preços mundiais é o óleo de palma, né? O óleo da polpa da palma. E depois você tem soja, aí você tem ali o algodão, canola, são os óleos que têm mais ou menos, né, preços semelhantes e que poderiam estar sendo utilizados, né, para biocombustíveis nos valores e patamares que estão hoje, né? Mas é claro, considerando as oportunidades que tem no Brasil, a gente sempre fala, olha, o importante é produzir mais óleos para atender biocombustíveis, para atender o mercado alimentício, né? E aí a destinação depois do óleo, se vai para biocombustível, não, o mercado vai mais ou menos regular. Mas o que o Brasil precisa fazer é aproveitar essa oportunidade para aumentar a produção, né, de oleaginosas, né? Então, esses 4 fatores eles são importantes, devem ser considerados no momento que você analisa essa questão, né, da diversificação de matérias-primas, né? E aí, como eu coloquei aqui um quadro, só para vocês terem uma ideia daquilo que eu já até comentei, aqui era 2020, 2021, mas a soja estava ainda com 38 milhões de hectares cultivados, mas na última safra chegou a 42 milhões. Vem batendo recorde a cada ano, e principalmente motivado aí pela uma valorização maior, né, das commodities agrícolas que teve, né, nesses últimos anos. E aí você tem, né, como eu falei, olha, a soja faz 40 milhões de hectares, aí você vem o algodão com mais ou menos 1,4, e as outras oleaginosas, né, com uma área bastante reduzida, né? Destaque aqui no caso da palma de óleo, que embora tenha uma área de 236 mil hectares, nós mapeamos na época, tem que considerar que essa é uma oleaginosa que tem potencial de produzir 4, né, mil quilos de óleo por hectare, né? Ou seja, 1 hectare de palma produz aí o que se produz em 8 a 10 hectares de soja, né? Então é importante considerar aqui, e palma, sem dúvida nenhuma, é uma grande a matéria-prima que deveria ser mais bem trabalhada na região norte do Brasil, buscando a produção de óleo, né? 236 mil hectares é muito pouco para o potencial que o Brasil tem. Bom, e é claro, né, a soja, né, a gente tem que destacar a importância da soja, embora a gente esteja aqui defendendo a importância da diversificação, a gente não pode deixar de dar o valor à cadeia de produção da soja e a importância dessa matéria-prima para a produção de biocombustível, né? A soja nada mais, no último ano, né, representou 27%, né, do PIB do agronegócio, né? Veio da cadeia de produção da soja, considerando o grão, biodiesel, né? Aqui ao lado você tem a decomposição de insumos, né, e parte de processamento, né, e agroindústria, de modo geral. Aqui a parte de baixo uma figura um pouco mais detalhada, né, do PIB direto e dos agroserviços, mostrando aí, né, que o biodiesel em si, né, ele contribuiu, né, com uma parte, né, desses 27%, né, que gerou em torno de 2 milhões de empregos no Brasil. Então, é uma cultura que tem uma importância muito grande, né, e eu acho que ela, inclusive, deve ser espelhada para outras culturas. E no Brasil, né, eu já comentei, vou trazendo mais um slide, nós só processamos 35% da produção de soja. A gente poderia processar muito mais, né? E esse PIB, essa participação de 27% no PIB, se a gente processasse, né? Você vê, processando 35%, a gente gerou um PIB total aqui na cadeia de soja de 673 bilhões. E se processasse 80% da produção de soja, esse valor aqui seria de 1 trilhão, 1, alguma coisa trilhão, né? E aí, quantos empregos gerariam mais? Quanto de renda geraria mais, né? Então, agregar valor às matérias-primas é algo que o Brasil precisa trabalhar um pouco mais, né? Essa industrialização. Sim. Bruno, me permita um comentário. Claro. Em 2018, nós fizemos, o professor Marcelo, aqui do programa, ele fez uma análise, eu pedi a ele, se, olha, a gente tinha importado nos últimos 5 anos, né, desde de 2018 para trás, 50 bilhões de dólares em diesel. A conta, Bruno, vai na linha do que você falou. Eu digo, olha, se ao invés desses 50 bilhões,
a gente tivesse investido para produzir biodiesel na quantidade capaz de substituir. Porque, ó, se você olhar, você vai ver que na Europa, aqui na Alemanha, você tem bomba que é biodiesel puro. Você pode usar 100% de biodiesel. Então, Bruno, vai na linha que você colocou. O impacto no PIB era extraordinário. A geração de emprego era inacreditável. Rapaz, eu acho que o problema da gente é ser rico demais. A gente, Com certeza, né? com certeza. Só esse comentário na linha do que você está falando. Eu sempre vejo, Gonçalo, todo ano, né, uma notícia que já é assim, todo ano ela ocorre, né? O agronegócio sustentou o PIB do Brasil, né? E olha que nosso agronegócio ele é baseado em exportação de grãos, ou seja, sem agregar valor às nossas matérias-primas. Agora, imagina qual seria o valor do nosso PIB, que sustenta, né, a nossa economia, que é o agronegócio, se nós produzíssemos e exportássemos mais produtos, né, bioprodutos, né, com valor agregado, né? Só com da soja aqui, se a gente olhar aqui, fazer um cálculo rápido aqui, eu colocaria 1,2 trilhões aqui, mais ou menos, né, quase que dobraria, né, esse valor que é gerado, né, em termos de PIB, fazendo aqui um cálculo de cabeça. Mas imagina isso para o agronegócio como um todo. A possibilidade é fantástica. E aí eu gosto de colocar muito bem essa figura. A gente elaborou, com base numa visita a uma usina de processamento de soja, lá em Sorriso, no Mato Grosso, da Caramuru, no qual eles pegavam a soja e produziam 10 produtos da soja. Então, a soja em grãos, extraía o óleo, né, tinha o óleo bruto, esse óleo bruto ele poderia ser degomado, né, e utilizado para a produção de biodiesel, tinha glicerina, aqui tinha a extração da lecitina, o farelo ele poderia ser comercializado, né, no formato do farelo, né, convencional, ou a proteína ela poderia ser concentrada, fazendo o tal do SPC, que você sai de 45%, 40% de proteína bruta, vai para 62%, e aqui eles estavam mandando essa proteína para a Europa, para a criação de salmão, que precisa de uma proteína com melhor qualidade, né? Daí você tem um melaço nesse processo, e aí eles estavam produzindo etanol de soja. Etanol a partir de soja. E aí tinha lecitina aqui, e a casca ainda gerava, do processamento, gerava energia, ainda tinha um farelo fibroso, né, que poderia ser usado na nutrição de ruminantes. Olha só que fantástico, né? Ou seja, o Brasil só processa 35% da produção de soja. E se a gente processasse mais e trabalhasse mais com modelos como esse, né? Como se fossem biorefinarias de soja, agregando valor a todos os produtos, né? Imagina o quanto de renda que poderia ser gerado, emprego, desenvolvimento, né? De valor para o nosso agronegócio, né? Então, eu sempre gosto de trazer essa figura, porque eu acho que a gente tem que olhar as nossas biomassas, né, com essa visão, né? Construir, né, essa nova, a gente fala reindustrialização, ou neoindustrialização, né, baseado na biomassa, baseado em matérias-primas renováveis, né, com esse conceito de agregar, ou seja, de agregar valor dentro de uma circularidade, né, em que se pode se aproveitar tudo dentro do processo. Bom, é claro que, né, e como eu comentei para você, com vocês, né, o Brasil mais ou menos aí exporta 65% da produção de soja em grãos, né? Então a gente já comentou bastante sobre isso. E o que tem em termos de projeção para o futuro, né? Nós temos esse documento do Ministério da Agricultura, ele mostra aqui mais ou menos qual é a tendência para 2030, 2031. E hoje a tendência ela está no sentido de aumento de produção em 30% até 2030, aumento do consumo interno em 19%, mas a tendência na exportação de grãos aumentar ainda mais, 33%. Ou seja, hoje há uma tendência de crescimento da exportação de grãos em relação ao processamento e agregação de valor à soja brasileira, né? Isso a gente tem que olhar aqui assim, como algo que seria importante, né, de ser revertido,
mas é algo que sinaliza que, para a gente continuar produzindo biocombustíveis, aumentando a produção de biocombustíveis, considerando uma tendência como essa, a gente precisa ter outras oleaginosas. Isso aí, a gente precisa diversificar a produção de oleaginosas devido ao risco que se tem ao depender de apenas uma oleaginosa com a escala de produção que temos hoje a soja, né? Então, para vocês aqui refletirem um pouco, né, em relação a isso. E como é que está a produção de oleaginosas hoje nas diferentes regiões do Brasil? Eu trouxe aqui algumas figuras, embora elas não estejam atualizadas, mas elas, para aquilo que a gente quer mostrar, elas representam bem, porque isso mudou muito pouco, né, em termos de composição. Então, em termos de região, né, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul do Brasil, aonde estão as nossas matérias-primas? Por exemplo, o algodão. Olha que interessante. Há 40 anos atrás, o algodão estava praticamente quase que todo aqui no Nordeste, né, na região vermelha. Hoje, o algodão migrou para a região centro-oeste, principalmente o Cerrado brasileiro, né? Então, hoje, 72% da produção de algodão, né, da oferta de algodão hoje no Brasil, ela está na região centro-oeste e 25% na região nordeste do Brasil, né? Onde está o amendoim? Bom, o amendoim, 90% está na região sudeste, né, muito utilizado em áreas de renovação dos canaviais, na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo. Então, boa parte do amendoim é produzido na região sudeste. Onde está o girassol? 80% do girassol hoje, produzido no Brasil, ele está na região centro-oeste, né, e uma pequena parte na região sudeste, né, um pouco na região sul, e aparece de forma quase nula, não sei se a escala aqui se é nula por causa da questão da escala, na região nordeste, né, não se tem cultivo hoje de girassol, embora na região Mato Piba se tenha hoje, né, que é o cerrado aí de transição entre o semiárido e o cerrado, a região de transição, se tenha algodão. A soja brasileira, a soja é a matéria-prima, vamos dizer assim, mais equilibrada, né, em todo o Brasil, onde você tem, às vezes varia, né, o Gonçalo falou a questão do biodiesel, né, sul-sudeste, né. É interessante que o biodiesel é que acompanha a produção de soja, né, na região sul e centro-oeste, na verdade, entre sul e centro-oeste. Então, no ano 2018, né, 44% da soja estava no centro-oeste, 36% na região sul, mas você tem soja, né, em números, vamos dizer assim, significativos em todo o Brasil, né, o que permite que as indústrias de biodiesel vá utilizando essa matéria-prima para que possa produzir biodiesel nas diferentes regiões. E aí a canola hoje está na região sul, e a gente começa a avançar com a canola para a região centro-oeste também, né? Hoje, com esse gráfico, se eu fosse atualizá-lo, já começaria a aparecer aqui uma faixazinha verde, e o que a gente espera que no futuro a gente possa aumentar gradativamente a participação do oleaginosa na região centro-oeste. A mamona, grande parte está na região nordeste do Brasil, né? Uma pequena parte na região centro-oeste, embora a tendência para esses próximos anos é dessa parte verdinha começar a seguir um pouco os passos ou a tendência do algodão, né? Começa a se plantar mamona anual, mecanizada, do plantio à colheita, na região centro-oeste do Brasil. Não é à toa, né, Gonçalo? Você conversou com o Live, né, da Embrapa Algodão, ele está hoje lá na Embrapa Agrossilvo Pastoril, no Mato Grosso, né, trabalhando com a mamona, né, somente nessas regiões que estão avançando. Eu estou convencendo ele a gente botar mamona com agave, que é um casamento perfeito. E as maiores processadoras estão lá na região, né? Sem dúvida. De Santana. Eu acho que a gente tem que retornar. A mamona é uma cultura irmã ali que a gente tem que avançar. Principalmente a região semiárida. Região semiárida, eu acho que junto ali ela pode trazer trabalhando bem a cadeia. Você sabe que é interessante, eu vou falar sobre a mamona ali, mas já adiantando, os experimentos na Embrapa, a mamona às vezes produz 3 mil quilos, né, por hectare, e a média brasileira fica lá em 700 quilos por hectare. Você tem uma diferença muito grande
do potencial agronômico, não falo nem o potencial biológico, que é muito maior, mas agronômico, e esse delta é muito grande. E o que é real em termos da média brasileira, em termos de produção. Quando você olha em soja, esse delta ele é curtinho, ou seja, o que se produz em experimento, né, nas áreas em soja, o que a média brasileira é uma diferença pequena. Agora, da mamona é muito grande, né? E boa parte disso está na questão como são pequenos produtores, do acesso à tecnologia. Esses pequenos produtores, a agricultura familiar, eles têm pouco acesso às novas tecnologias, aos conhecimentos, à aplicação de práticas agrícolas, e com isso a produtividade muitas vezes é baixa. Então, com a mamona, há uma oportunidade aí de produzir, né, de saltar desses 700 quilos por hectare para 1.500, 2.000 quilos tranquilamente, trabalhando apenas a tecnologia de produção. Então, há um grande espaço aí para se trabalhar, né? Bom, e continuando o Dendê, e aqui o Dendê concentrado somente na região norte do Brasil, com 10% aqui na região nordeste, né? Somente ali na região litorânea da Bahia, né? Então, por aqui a gente pode já, mais ou menos, traçar, né, no Brasil, dimensões continentais, com várias regiões, com diferenças edafoclimáticas, o que a gente tem de matéria-prima em cada região, como se pode trabalhar buscando aí desenvolver a indústria de biocombustíveis. Aqui apenas sul, norte, nordeste, região centro-sul, né? Vou deixar aqui como informação, depois eu posso compartilhar a apresentação com vocês, mas é uma outra forma também de demonstrar aí como é que está a ocorrência, né, da distribuição da produção de matérias-primas no Brasil, né? E aí, falando um pouco mais sobre as matérias-primas, a primeira matéria-prima, né, que eu gostaria de falar é a palma de óleo, ou muito bem conhecido no Brasil como Dendê. É hoje a principal oleaginosa produzida no mundo. A produção está concentrada principalmente na Indonésia, na Malásia, né? Mas o Brasil poderia estar aí entre os maiores produtores, né, mundiais, tendo em vista que o zoneamento agroecológico, né, chegou a mapear que no país nós tínhamos aí um potencial de 30 milhões de hectares de área aptas ao cultivo da palma de óleo, ou seja, esse zoneamento, inclusive, considerou áreas que já tinham sido desmatadas há mais de 10 anos, né? Ou seja, teve vários parâmetros aí socioeconômico, ambientais que foram considerados no momento desse zoneamento. Não só a região que seria apta à produção, né, do ponto de vista climático, mas outros fatores. E mesmo fazendo todos esses pontos de cortes, se chegou aí a 30 milhões de hectares de áreas aptas que poderiam ser utilizadas para a produção da palma de óleo. E uma vez eu fiz um cálculo, né, já tem um tempo já, se o Brasil chegasse a 15 milhões, 12 ou 15 milhões desse potencial aí, produziria em óleo ao que se consome no Brasil em diesel, mais ou menos, né? Devido ao potencial de produtividade da palma de óleo, né? Então, para vocês terem ideia do potencial que tem essa oleaginosa, né, que é hoje a planta com domínio tecnológico com maior densidade energética que temos hoje disponível, né, no mundo. E por isso é a maior oleaginosa mais produzida no mundo, né? E aí tem várias, né, características, interessante para a agricultura familiar, produção, integração lavoura, pecuária, floresta, produção começa aos 3 anos e meio e vai até 25 anos, alta capacidade de sequestro de carbono, né? A gente estava vendo uns dados esses dias que boa parte dessas regiões em que se cultiva palma de óleo na região norte, né, elas já são regiões que estão armazenando carbono, né, considerando a época que foi desmatado, naquele carbono que foi liberado, hoje já tem um saldo positivo, ou seja, já tem mais carbono nessas áreas do que da época que era floresta, né? Isso há 20, 30 anos atrás, quando foi desmatado, ou seja, já começa a ter mais carbono no sistema do que era, inclusive, originalmente, né? Então, a parte de sequestro de carbono é muito interessante no ponto de vista aí da questão do palma de óleo. E é um óleo que é utilizado para muitas coisas, em termos de alimentos, né, bolos, doces, cosméticos, né, produtos de limpeza, composição de alguns defensivos agrícolas e por aí vai, né? Aqui só para mostrar para vocês, né, essa questão do zoneamento agroclimático,
né, que foi montado pegando apenas esse arco do desmatamento, né, considerado arco do desmatamento, na região aqui, principalmente do Pará, né, é onde está a maior área de expansão hoje da palma de óleo, e aqui é a região litorânea da Bahia, né, que tem aí adaptação para a produção da palma de óleo, né, considerando principalmente essas duas regiões, e foram mapeados em torno aí de 30 milhões de hectares que poderiam ser utilizados. Bom, a outra oleaginosa perene que gostaria de trazer para vocês aqui é a macaúba, que é uma palmeira nativa do Cerrado brasileiro. Na verdade, é uma planta, né? Você tem algumas espécies de macaúba que ocorrem na América como um todo, e é uma planta que a gente costuma dizer que é uma planta de multipropósito, né? Você aproveita todas as partes. Você aproveita a casca, né, para a produção de energia, né, do fruto. Você aproveita a polpa para a produção de óleo, né? E esse óleo ele pode ser utilizado aí para biocombustíveis, para alimentos, né? Não tem nenhum fator tóxico nesse óleo. A torta, rica em fibras, pode atender a cadeia de produção animal. A amêndoa, que produz aí um óleo que tem um valor agregado maior, né, com alto láurico, né, você consegue produzir meia tonelada por hectare. Você vai comercializar isso num valor mais alto, então você tem aí um mercado para esse tipo de óleo. O residual da extração desse óleo vai gerar uma torta que ela é muito rica em proteína, e aí seria uma torta que poderia ser utilizada em rações, somente de monogástricos, né, pela alta digestibilidade. Ainda tem um endocarpo, que poderia produzir aí um carvão de alta qualidade, né, e gerar, né, utilizar na produção também de energia e outras finalidades, quando você utiliza um carvão ativado, né. E a planta ela pode ser trabalhada num sistema, né, agroindustrial, agro-silvopastoril, né, sistemas agroflorestais, né, integrando, né, o aproveitamento dos maciços de ocorrência natural pelo extrativismo, integrando o cultivo integrado com a produção de alimento ou a produção animal, recompondo reservas, áreas de reservas, porque pela macaúba ser uma planta nativa do Brasil, você pode utilizá-la como em áreas de recuperação, né, de áreas de reserva. Uma cultura que tem uma afinidade com pequeno, médio, grande produtor, né? Você pode trabalhar aí com a parte de sequestro de carbono, serviços ambientais, entre outros focos, né? Ou seja, é uma planta que traz aí uma multiperspectivas e que tem um potencial muito grande, né? E muitos falam, é o dendê do cerrado, né? E a gente verifica que há esse potencial em termos de produtividade de óleo, semelhante ao que se tem com a palma de óleo, principalmente nas medições que nós fizemos nos maciços. Bruno, eu acho que a Orla do Sertão, a gente também tem variedades e espécies que estão lá, viu? Nós temos, inclusive no Ceará, nós temos um experimento com a macaúba no Ceará, temos um outro também no Piauí, né, buscando selecionar materiais adaptados aí de macaúba para essas localidades, né. A gente já tem alguns resultados interessantes para essas regiões. E é uma planta que realmente é muito fantástica, e que a gente vem trabalhando, né, a Embrapa, desde 2008, vem trabalhando na domesticação. Por ser uma planta perene, é claro que a gente tem um caminho longo pela frente, mas muito já se avançou, né, em relação à palma de óleo, né. Inclusive, né, Gonçalo, eu estava discutindo aqui algumas parcerias aí, né, com a macaúba ali, antes de iniciar aí o seminário. Bom, outra cultura, né, que a gente destaca aqui, que tem um potencial grande, a área no Brasil é pequena, é o próprio girassol, né, uma cultura que tem aí quase 50% de óleo nos grãos, tem uma possibilidade de produtividade boa, tem uma resistência boa ao estresse hídrico, né, e tem uma adaptação a diferentes regiões do Brasil, né, e aqui ela vem com uma opção de safrinha, realmente para poder ser cultivada na entre-safra, e que poderia estar incrementando mais a produção de óleo. É claro que o preço do óleo de mercado girassol geralmente ele é um pouco mais alto do que os outros óleos, e a tendência é mais seguir para esses mercados, mas aquela questão, né, tal da lei da oferta e procura. Você aumenta a escala de produção,
você pode ter mais óleos aí para a produção também de biocombustível, né? Então, dá um destaque aqui para o girassol. Gostaria de citar aqui também o cártamo, né? É um óleo bastante nobre, mas tem um trabalho fantástico que é realizado hoje, liderado pela professora Juliana, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com cártamo para pequenas propriedades. E até aproveitei aqui tirei um print, né, de uma matéria que fala do cártamo, fala aqui da Gavi, né? O Gonçalo também participou dessa matéria do Globo Rural, né? A gente também contribuiu em algumas partes, né? Mas aproveitando essa foto aqui da professora Juliana, né, numa plantação de cártamo, que é uma opção, né, para diversificação de produção, para geração de renda, principalmente na região nordeste do Brasil. E é uma planta que tem tido bons resultados, e a professora Juliana tem feito um trabalho fantástico, né, com essa oleaginosa. Bom, a mamona, né, nós já comentamos aqui sobre a mamona, o potencial. A Embrapa Algodão é a unidade da Embrapa que vem trabalhando já com pesquisa há anos com o algodão. Falamos aqui já do Livio Severino, que é um pesquisador que é um dos maiores especialistas hoje no Brasil relacionado à cultura da mamona, né, tendo grandes contribuições. E a Embrapa em si vem desenvolvendo novas variedades. Aqui, na época que foi desenvolvida a BRS Energia, que é uma variedade de porte baixo, de alta produtividade, né, que pode ser produzida em sistemas mais mecanizados, entre outras tecnologias que vêm sendo desenvolvidas para essa cultura, que pode contribuir, né, para diversificar a produção, principalmente no Nordeste. E como o professor Gonçalo colocou muito bem aí, quem sabe um arranjo junto aí com a Agave, né, complementando a produção e gerando renda para os agricultores na região do Nordeste semiárido do Brasil. Então, é uma planta que tem aí um grande potencial. Aqui é uma foto, né? Cultivo mecanizado da mamona, que começa um movimento, né, que se inicia principalmente na região do Mato Grosso, né, trabalhando a mamona numa nova perspectiva, cultura anual, porte baixo, né, assim como uma transformação bem parecida com o que se foi feita com o algodão no passado, né, que era uma planta de porte maior, trabalhou-se em variedades, né, herbáceas de algodão, e com a mamona a tendência é que venha a seguir também um caminho bastante parecido. Bom, e a canola é outra oleaginosa que a gente vem trabalhando, inclusive eu vou até trazer até um pouco mais, alguns slides a mais aqui sobre esse trabalho. Lembra que lá no início eu falei que a primeira oleaginosa em produção é a palma de óleo, segundo soja, e terceira é a canola no mundo, né? E a canola, na verdade, ela é uma variedade de couza, né? Lá na década de 70, os pesquisadores canadenses selecionaram uma variedade de couza que tinha baixo ou nulo teores de glucosinolato, né, e ácido erúcico. E aí lançaram a canola, que é uma abreviação de Canadian Oil Low Ester, né? E desde então, essa planta ela foi cultivada, avançou para diferentes países do mundo, com o objetivo, né, do óleo ser utilizado na nutrição, principalmente nutrição humana, né? Embora você olhar os primeiros testes de biodiesel na Europa, muitos deles foram feitos com óleo de couve, né? Ou seja, a planta que derivou a seleção da canola, né? Então, é um óleo de alta qualidade para a nutrição humana, por ter bastante ácidos, uma concentração maior de ácidos graxos insaturados, o que é interessante, né? E é uma planta que tem um potencial aí de produção, né, entre 700 e experimentos, chegamos até 1.400 kg de óleo por hectare em sistema de safrinha, e tem um farelo que pode ser utilizado na nutrição de ruminantes, ou seja, uma planta que tem, no Brasil, tem um potencial muito grande. Sim. Sistema de safrinha com a soja. Com a soja, né? Eu vou até mostrar uma figura aqui, Gonçalo, ilustrando, né, a soja na safra, a canola na safrinha, né? Ou com milho também, né? Poderia ser utilizado também com milho ou outra cultura, né? E, embora em muitos países, né, como a Austrália, o próprio Canadá, em outros países, a canola é utilizada como safra. E lá ela produz mais ou menos semelhante ao que produz com a soja aqui, né? Mas aqui a gente está trabalhando ela para safrinha.
né, buscando otimizar a produção de óleo por unidade diária, né, junto com a soja. Então, o trabalho que a gente tem feito é justamente fazer essa adaptação, né? Lá, 40, 50 anos atrás, foi feito isso com a soja. A soja não era adaptada à região centro-oeste. Se plantasse a soja na região centro-oeste, ela não florescia. E aí o trabalho foi feito, né, de adaptar a soja. Mais recentemente com o trigo, a mesma questão. Hoje, os recordes de produtividade de trigo estão sendo obtidos aqui no Cerrado brasileiro, né, recordes mundiais. E é uma planta que é adaptada para a região fria. E aqui a gente está adaptando a canola, selecionando plantas, materiais genéticos para a produção, né, na região central do Brasil, né, aproveitando todo o potencial que a gente tem em termos da safrinha dessa região. Então, aqui, Gonçalo, né, ilustrando com essa figura aqui, como é que ficaria esse arranjo, né? Então, nós teríamos lá a safra utilizando a soja, onde você teria lá 500 quilos de litros por hectare de óleo, e aí você teria a canola na safrinha, então plantaria em novembro, né, fazendo novembro a soja, colheria em fevereiro a soja, início de março plantaria a canola, em julho colheria a canola, né? E aí, somando aqui, você teria 1.300 litros de óleo por hectare no mínimo, né? Ou seja, você consegue otimizar a produção de óleo utilizando duas oleaginosas, trazendo a canola como rotação de culturas. E aí, assim, também um cálculo que apenas para a gente, né, visualizar o potencial de crescimento, considerando aqui o Brasil com 40 milhões de hectares de soja, 10% dessa área utilizar a canola como rotação de culturas, ou seja, como uma espécie para rotação, né, podendo utilizar outras culturas nas outras áreas de safrinha, mas só 10%, nós estamos falando em 4 milhões de hectares, nós estamos falando pegando 800 litros por hectare de média, são 3 bilhões de litros de óleo. É mais ou menos metade do que se utilizou para a produção de biodiesel no último ano. Ou seja, sem incorporar um novo hectare na agricultura, é possível, com a canola e outras culturas na safrinha, aumentar de forma significativa a produção de óleo no Brasil para poder atender mercados de biocombustíveis, né? Ou seja, e que é o mais importante, sem aumentar um novo hectare na agricultura, apenas aproveitando o que já tem, né? E no Brasil, hoje, estava olhando dados do Mato Grosso, para o Mato Grosso, a safrinha hoje utiliza geralmente 60% da área como safrinha. Os outros 40% às vezes ficam como pousio, ou seja, ainda tem oportunidade de aproveitar mais essas áreas que ficam em pousios e que não são utilizadas na safrinha, né? Então, assim, aqui há uma possibilidade de aumentar a escala de produção muito rápido, utilizando como, né, uma das espécies na rotação da safrinha. E aí, apenas para poder ilustrar o trabalho que a gente vem fazendo com a canola, né, desenvolvimento de cultivares, práticas agrícolas, zoneamento, a questão da sustentabilidade, somente para os novos biocombustíveis. A gente tem que trabalhar sistemas com baixas emissões de carbono, né, sistemas sustentáveis. Nós lançamos recentemente um aplicativo para poder dar apoio, né, e suporte ao desenvolvimento da cultura. Nós estamos para lançar, nos próximos 2 meses, um curso aí de produção de canola, produção sustentável de canola, né? Temos feito vários trabalhos de capacitação dos agricultores, porque muitos que estão cultivando a canola no Cerrado brasileiro nunca tiveram contato com essa cultura, né? Então, a gente tem feito aí um trabalho de capacitação desses agricultores. E interessante que o Brasil vinha já há alguns anos plantando em torno aí de 40 mil hectares de canola. Ano passado, né, já avançou para 50 e poucos mil hectares, e ontem a Associação Brasileira de Produtores de Canola me passou um dado de 100 mil hectares, ou seja, há vários anos vinha 40 mil hectares, agora conseguiu, esse ano vai conseguir romper a barreira dos 100 mil hectares cultivados com canola no Brasil, né? Então, já vem avançando, né, e começando a ampliar a escala de produção dessa oleaginosa. E isso ainda não avançou, né? As áreas no Cerrado ainda são muito pequenas, né? Menos de 1.000 hectares. A tendência é que essas áreas aumentem bastante nos próximos anos, né? Aí mostrando o trabalho de melhoramento genético que a gente vem fazendo com a canola aqui no Cerrado brasileiro, né? Apenas para ilustrar o trabalho. Nós temos um projeto com os agricultores aqui do Distrito Federal, em que a gente conseguiu aí produzir, né, 600 a 800 quilos de óleo por hectare em sequeiro e mais de 1.000 quilos de óleo por hectare em áreas irrigadas, isso aqui junto com os agricultores do Distrito Federal.
É que só para mostrar para vocês como é que a cultura ela cresce rapidamente, né? 10 dias, 20 dias, 30 dias, 60 dias. 30 dias parece uma plantação de couve, né? Ela é parente. Teve um dos agricultores falou que eu fui perguntar ele se aquilo ali era uma plantação de couve, mas realmente parece, né? Ela é parente da couve aí, né? Aqui, só para vocês verem, né, as sílicas, que são como se fosse as vagens da canola, os grãos, né, onde é extraído o óleo, comparando o óleo de canola com o óleo de soja, né, um óleo que tem características, é bem mais claro depois de refinado que o óleo de soja, embora no início o óleo bruto ele seja mais escuro. O farelo também de canola, farelo de soja, pode ser utilizado na ração de bovinos, de suínos, de aves, de peixes, né, ou seja, pode ser utilizado para vários animais, né, em termos de cadeia de produção, né? E quem quiser depois informação, nós temos aí uma reportagem do Globo Rural sobre esse trabalho com os agricultores, tem um dia de campo na TV, vou deixar o link com vocês aqui. O aplicativo Mais Canola também, a gente deixa aí também para que vocês possam baixar, acessar e ter mais informações sobre a cultura da canola, né? E com esses slides, eu gostaria de falar também sobre o ILPF para o Nordeste, que é outra questão importante, às vezes a gente não fala. A gente não pode esquecer que a segunda matéria-prima hoje mais utilizada no biodiesel é o sebo, né? E o LPF pode produzir floresta com alimento, com gado, e esse gado pode ser, o sebo desse gado pode ser utilizado também para a produção de biodiesel, né? Então, às vezes a gente esquece de falar também da questão do sistema ILPF no Nordeste brasileiro, e aqui pode ser um sistema também bastante interessante para a nossa região do Nordeste. E também a gente gosta de colocar aqui também que a gente tem visto nessas fazendas de energia. Eu tive na Bahia um tempo atrás e eu vi um sistema como esse, né? O pessoal colocando os painéis solares como se fosse um LPF, né? Os painéis como se fosse as árvores e embaixo culturas agrícolas, pastagens, né? E esses sistemas como esse já começam a surgir no Brasil, que no caso do Nordeste, que também tem muito sol, né? O ano todo também aqui pode ser uma oportunidade interessante de você cultivar os painéis solares com agave, né? Quem sabe aí, painel solar com energia solar, mais a agave, mais a mamona, né? Ou seja, integrando aí diferentes fontes aí de energia renovável. Bruno, eu vou aproveitar isso aí para te apresentar o Edson Zaparoli, que está aqui vendo você desde o início. O Edson é professor do ITA, colega nosso aí, e um dos executivos da Casa dos Ventos. Legal. E isso que você está falando aqui é música para ele, certeza absoluta. A gente tem discutido muito essa questão, né, de aproveitamento das áreas, e isso aqui é isso, fazenda de energia, o nome é esse. Fazenda de energia, né? Isso aí, a gente tem essa oportunidade. E com esse slide eu termino lá em termos de perspectiva, né, com aquele mesmo slide que eu comecei falando com o que eu ia apresentar, né? Acho que é importante a gente, né, finalizar destacando o potencial do Brasil, né, para a produção de oleaginosas, a tendência no consumo de óleos para biocombustíveis e alimentos, acho que é outra questão importante, e essa oferta e a oportunidade que a gente tem em diversificação de oleaginosas no Brasil, que é gigantesca, e que a gente pode aproveitar, e sem dúvida nenhuma, com a ciência e tecnologia, a gente pode aumentar cada vez mais a sustentabilidade, a competitividade das oleaginosas no Brasil. E com isso, Gonçalo, eu finalizo aqui a apresentação e fico à disposição de vocês aí. Olha, eu sinto pena que a gente não vai conseguir ir além, porque a gente já está além. Eu tenho uma reunião agora, senão eu ia deixar. A gente já continuar aqui. Aliás, Bruno, a gente vai continuar aqui. A gente já teve, antes da nossa conversa, né? Da gente mandar bala aí num programa de genoma de Macaúba. Isso que você está falando das fazendas de energia é a minha visão. Quer dizer, eu penso exatamente com você, o que a gente precisa é de botar uma lupa no que a gente já produz. Quer dizer, a cadeia de valor da soja que você falou, que é uma cadeia curtíssima hoje, mesmo assim emprega 2 milhões de pessoas. Imagine quando a gente aumentar essa cadeia e aquele slide ali, acho que da Caramuru, né? É genial, é aquilo ali mesmo. É o que a gente tem que fazer. Bruno, olha, queria também, né, dizer do orgulho que nós temos todos da Embrapa, né? Da Embrapa. A Embrapa é extraordinária, sensacional. Amigo,
fantástico, de verdade. Vou te pedir que, por favor, me encaminhe a sua apresentação Com e depois certeza, pode deixar. já como é que se diz, o direito de espalhá-la pelos nossos, né? E eu quero até dizer, bicho, é só te elogiar você na pessoa física, que é um sujeito extraordinário. Eu vi aquele Globo Rural, você está colocando a canola no país para valer. É fantástico. E vamos seguir em frente, amigo. Muito obrigado, viu, Bruno? Muito obrigado mesmo. Ok, Gonçalo, agradeço mais uma vez a oportunidade e ficamos à disposição, né? Não termina aqui, a gente continua aí, estamos em contato também. Pessoal, né, que nos assistiu depois quiser entrar em contato, fique à vontade, e-mail, WhatsApp, né? Nós estamos à disposição. Aí eu estou vendo aqui uma mensagem da Natália. A Natália, inclusive, é uma que vai tocar o genoma da Macaúba. Então, Oh, a gente legal. vai estar em contato. Bruno, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Queria aproveitar para dizer que a semana que vem a gente vai receber um colega que vai tratar da questão dos motores a combustão, os motores diesel, que obviamente são motores a biodiesel também, Bruno, que é uma imensa oportunidade.